Lá vai o cronista. Caminha pelas ruas, contempla, repara nos detalhes, descobre histórias. Seu trabalho começa na observação do cotidiano, com um olhar atento, divertido e poético. É com esse olhar particular que ele colhe a matéria-prima para escrever um texto muito agradável de ser lido. E lá está a crônica nas páginas do jornal, no livro e na internet, nos surpreendendo pela grandeza que o autor consegue dar aos acontecimentos do dia a dia. Na crônica Vista Cansada, o escritor mineiro Otto Lara Rezende destaca a importância de olhar as coisas à sua volta como se fosse a primeira vez, como em geral fazem os poetas. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. O poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar já não desperta a curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. As primeiras crônicas apareceram ainda na antiguidade. Durante a Idade Média, relatavam eclipses, eventos da realeza ou ainda as viagens e novas descobertas. No Brasil, a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu em 1500 ao rei de Portugal já continha elementos do gênero. Dava conta das impressões do autor sobre a chegada ao Brasil. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros de comprimento. A crônica tem esse vínculo com a história, né? Com fatos ocorridos. Mas o que ela tem de diferente é o ponto de vista do cronista, daquele que olha a história, olha para aquilo que aconteceu e tem um modo particular de ver aquele acontecimento. É o que acontece com o Pero Vaz. Ele vem de Portugal, ele vê o Brasil a partir do que ele conhece. E ele não consegue compreender o povo, a população que estava lá, os hábitos, os costumes. Então, ele interpreta à luz do que ele sabia. Então, nesse sentido, a gente pode considerar a Carta de Caminha como uma crônica. No final do século XIX, a crônica começou a circular nas páginas dos jornais e foi ganhando espaço e dia definidos para ser publicada. Leitura leve e agradável, a crônica não tem o compromisso de informar o leitor, como acontece com a notícia. Então, a crônica ela é híbrida, desde o nascimento. E esse híbrido está entre a informação e a não informação. Porque no momento em que o cronista começa a criar, dar comentários, pegar um fato, né, e ver à luz do seu olhar, ele deforma. Não é? Então, não é a informação que conta na crônica, mas é um modo especial de ver um acontecimento. E isso, dentro do jornal, cria uma diferença, né? Mostrando um lugar onde é possível que a ficção penetre. Além de jornalistas, a crônica atraiu escritores e poetas brasileiros, entre eles Machado de Assis, Olavo Bilac, José de Alencar e Raquel de Queiroz. Mas nem todas as crônicas que estão no jornal vão para o livro, porque essas mais datadas ficariam meio sem lugar. E a crônica literária, ela cria personagens. Então você vê que o cronista parte de vivências, da experiência, né, com acontecimentos do cotidiano. Então, aquilo que era uma pessoa ganha um status de personagem. O premiado escritor e jornalista Ivan Ângelo ajudou o gênero crônica a conquistar o gosto do público. Eu fui jornalista durante 50 anos da minha vida. Mas depois que eu me aposentei, né, eu tive convite e interesse em passar a escrever crônicas. É uma forma de continuar na imprensa, no jornalismo, mas sem fazer jornalismo. Então eu participo mais da cidade e tenho mais liberdade para mim mesmo.
toca o interfone. O porteiro quer saber se o motoboy da farmácia poderia subir. Sim, claro. Daí a pouco soa a campainha da porta de serviço e é ele. Um rapaz alto, com o capacete pendurado no braço e a encomenda da farmácia na mão. Tenho de conferir a nota, dar-lhe o cheque, assinar o protocolo e é tudo. Ele sai, vai esperar o elevador no hall, encosto a porta. Só encosto, porque pretendo abrir o pacote e jogar a embalagem na lixeira. Quando abro a porta, ele ainda está lá e chora alto. A crônica, ela precisa de um contato direto com o público, com o leitor, com as pessoas que vivem na mesma cidade ou no mesmo país que você. Então é uma conversa que precisa ter o emissor da palavra e o receptor da palavra. A crônica faz essa mediação muito bem. Abri a porta já falando, amigo, e nesse momento vejo entrar pela porta do elevador com a sua dor escondida pelo capacete. Percebo na hora que havia colocado o capacete para que os passageiros não vissem que estivera ou estava chorando. Não atende ao meu chamado. A porta automática se fecha. Corro a olhá-lo da varanda. Sai do prédio, sobe na sua moto, dá a pedalada de partida do motor e segue ereto, rosto indevassável, como qualquer motoqueiro sem sofrimento. Faz aquele bamboleio na curva e é absorvido de novo pelo anonimato. Ivan Ângelo seguiu os passos de escritores que passaram por redações de jornais e se tornaram cronistas. Entre eles, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. O capixaba Rubem Braga escreveu mais de 15.000 crônicas. Eu acho o Rubem Braga o maior cronista, né? Eu acho até da língua portuguesa. O Rubem, ele tinha capacidade de pegar essas coisas que quase ninguém vê, quase ninguém percebe, e transformar numa crônica saborosa, numa crônica emotiva. Ele tinha um humor meio casmurro, e isso, mas misturado com um certo lirismo também casmurro. E essa coisa faz dele uma figura especial. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. Então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. A partir dos anos 40, os jornais começaram a publicar crônicas sobre futebol. Com o tempo, a paixão dos brasileiros pela bola garantiu um lugar de honra para a crônica esportiva na imprensa. Hoje, são muitos os cronistas que se dedicam ao tema, como José Roberto Toreiro. Toreiro, vamos começar falando sobre os pioneiros da crônica esportiva nos jornais? Eu acho que tem 2 grandes vertentes, assim, né? O Mário Filho, no Rio, e o Tomás Mazzoni aqui em São Paulo. E eles são muito diferentes. E até hoje a gente tem essas 2 grandes linhas mestras na crônica esportiva. O Mário mais dionisíaco, falando mais do indivíduo, né, o futebol com beleza, arte, né, mais personagem e tal. E o Tomás mais coletivo, falando mais da formação, sabe, do jogo, uma coisa mais fria, mais racional. Técnica. O Nelson Rodrigues, então, seguiu a linha do Mário Filho. Não só por ser irmão, né, mas porque acho que eles tinham uma afinidade ideológica. O Mário talvez seja mais romântico e o Nelson mais épico, né? Mas é a mesma turma do coração falando mais alto. O torcedor vê assim também, né? Ele vê aquilo como uma batalha, não é uma coisa tática, né? Sim, o 4-4-2 foi melhor, porque mais gente no meio campo. Nada disso, a gente vê como um duelo, uma guerra, né, cheia de heróis.
No futebol, há várias palavras que ninguém nunca se pergunta de onde vieram. Por quê? Por exemplo, o goleiro é chamado de arqueiro. Não é porque Robin Hood gostava de pegar no gol. É porque os primeiros jogos nas universidades inglesas usavam as arcadas como traves. Logo, quem ficava entre elas era o arqueiro. Eu escrevia no Jornal da Tarde, né? E aí eu podia fazer o que eu quisesse. Eu estava no caderno de cultura, eu fazia contos, crônicas, poesia se eu quisesse e tal. Mas alguns dias eu escrevia sobre futebol. E aí a Folha me convidou para trocar de camisa, escrevendo só sobre futebol. E foi muito divertido, né? É um aprendizado, você tem que mudar a sua chave, né? É outra coisa, né? Você não tem mais tanta liberdade, o que é uma pena, porque você tem que se prender de alguma forma ao fato da semana ali. Já o verbo marcar teria sido usado pela primeira vez em 1917 pelo lendário zagueiro ponte-pretano Sovaco de Cobra. Depois de levar um drible por baixo das pernas, ele teria dito: "Vou marcar aquele ponta desgraçado". Na jogada seguinte, Sovaco usou o verbo no sentido original, ou seja, deixou os sulcos de sua chuteira impressos na testa do atacante. Depois desse dia, o verbo assumiu o sentido de jogar próximo ao adversário, não deixando que ele evolua livremente. Falar de futebol, de um fato corriqueiro ou de uma lembrança, tudo é possível para o gênero crônica. O que importa para o autor é tratar o leitor como um amigo próximo e saber que vai ser compreendido. Consegue fazer com que ele veja a mesma coisa que o cronista está vendo. Ou interpretar determinada coisa da mesma forma poética, da mesma forma, digamos, inusitada, original. O gênero crônica continua a revelar gente nova, como Antônio Prata. Filho de pai e mãe escritores, ele recebeu grande influência para mergulhar no mundo das letras. Como é que você começou a escrever crônicas? Olha, eu acho que foi um pouco por necessidade, assim. Eu sempre quis ser escritor, quer dizer, sempre não, mas desde o fim da adolescência eu já queria ser escritor. E uma maneira de você ganhar dinheiro com a escrita é a crônica, né? A crônica é uma literatura para jornal, né? Ou para revista. É um romance, você não escreve, você não vende, né? Você publica e se comprarem você ganha dinheiro. Geralmente ninguém compra e você não ganha nenhum dinheiro. A crônica vai no jornal, vai lá embalada, então foi um pouco por necessidade. Me chamaram para escrever na Capricho, depois eu fui para o Estadão, depois para a Folha, e aí quando eu vi já era cronista. Como é que você lida com essa tarefa diária de escrever? Da onde vem a sua inspiração? Olha, a inspiração vem principalmente do prazo. Assim, eu tenho que entregar um texto toda quinta-feira até o fim da tarde, ou eu sou demitido. Eu acho que o tema da crônica não é muito importante. Eu acho que o importante é você ter tempo de trabalhar o tema. Acho que qualquer tema... Acho que a crônica é como uma lupa que você bota num assunto. Você amplia muito um assunto. Todo o assunto, se você ampliar muito, é interessante. É como olhar uma coisa no microscópio. Essa lupa precisa de tempo para ser criada. Eu preciso de tempo para trabalhar o texto, para investigar no teclado aquele assunto. Investigando aquele assunto, eu consigo fazer uma boa crônica. O Nu de Botas, que é o último livro do Antônio Prata, reúne crônicas sobre a infância dele. Como é que você trouxe de volta essas memórias? Comecei a escrever esse livro em 2003. Quer dizer, não comecei a escrever, mas a ideia me veio ali. Em 2003 eu fui trabalhar, fazer um livro institucional da escola que eu estudei dos 2 aos 6 anos de idade. Que estava fazendo, acho que 20 anos de idade a escola. E eu passei uns 2 meses indo às aulas com as criancinhas. E ali me vieram muitas memórias dessa fase da vida. Aí eu anotei muitas coisas. E fiquei com aquilo na cabeça. E depois resolvi escrever, comecei a escrever. Daí, claro, quando eu comecei a escrever, muitas delas eu fui mudando de acordo com o interesse do texto, assim. Não interessava mais para mim se aquilo tinha acontecido mesmo, ou se não tinha acontecido, se foi assim ou se foi assado. Interessava como ia ficar mais interessante. Aí quando eu achei que tinha um pouco esgotado o meu baú e eu achei que tinha uma unidade o livro, eu mandei para a editora. Se você for sempre reto aqui, sabe onde chega? Aonde? Na África. Mentira. Sério, meu tio que me contou. Eu e Fábio Grande ficamos um tempo calados, os pés na areia e os olhos no horizonte, recordando tudo o que já havíamos visto em livros, filmes e programas de televisão sobre o continente negro. Tem leão na África, eu disse. Tem girafa também. E rinoceronte. Depois de mais alguns segundos de silêncio contemplativo, Fábio propôs. Vamos lá?